Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão dos relacionamentos e da verdade. Nós nascemos numa família, numa sociedade que nos ensina certas coisas para nós agirmos de determinada maneira e podermos nos integrar à nossa realidade. Mas isso aí, geralmente, é um modelo mental. Então, nós dizemos, tá, eu preciso me comportar assim se eu quiser aquele resultado. Então, isso pode fazer com que nós queiramos imitar o comportamento das outras pessoas porque achamos que é o modelo a seguir, ou rejeitamos aquilo e criamos um modelo totalmente diferente na base da rebeldia. Então, isso aí não me faz sentir seguro, então eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Só que isso sempre vai se basear no modelo mental. Então, assim, desde a paz, nós fazemos as coisas muito diferentes, porque nós não precisamos ter crenças, nós não precisamos criar um mundo mental, mas permitir que a mente experiencie o presente. Então, a mente vai estar totalmente relaxada e desde a paz nós vamos sentindo naturalmente o desejo de nos movermos, de falarmos, de nos conectarmos de uma maneira muito mais natural e orgânica, que não acontece quando nos relacionamos desde a mente. Então, desde a mente é aquele negócio. Bem, então se eu quiser esse resultado, eu vou me comportar desse jeito. Então, no meu caso, eu era uma pessoa que gostava de fazer com que todo mundo se sentisse bem. Assim, claramente, nós encontramos muitas incoerências no meio do caminho, porque aquela parte natural de nós sempre tenta falar mais alto. Então, aquele desconforto, aquele sentir que diz, essa pessoa não tá alinhada com você desde a essência, vai fazer com que nós não sejamos totalmente coerentes. Então, aí vem os conflitos. Mas, assim, enquanto a gente fortalece o nosso modelo mental, a gente vai se juntando mais àquilo que tem afinidade mental conosco. Então, eu quero uma pessoa assim, eu quero casar tal idade, eu quero ter filhos tal idade. Então, vai ter uma pessoa que vai conectar com isso. E quanto mais forte for o modelo mental dela e o nosso, então mais tempo vai durar aquilo. E é por isso também que acontece muito separação. Porque quanto a sociedade, quanto ao relacionamento, tem essa questão mental. Então, quando o modelo mental é muito forte, em ambas as partes, isso vai longe. Agora, quando o modelo mental, de repente, muda, então acabou. Porque era isso que estava unindo as pessoas. Não a essência. Então, sempre tem aquele desconforto. Então, posso compartilhar, desde minha experiência pessoal, eu sempre fui aquela pessoa procurando segurança fora de mim. Eu sentia que eu precisava que as pessoas gostassem de mim para cuidarem de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu queria ser totalmente independente. Então, assim, são aquelas contradições. Eu queria uma coisa, mas eu queria outra, mas algo dentro de mim não estava satisfeito com aquele modelo. Então, no momento, eu falei, tá, mas calma aí. Minha mente me leva para uma coisa, mas também eu posso ver muitas outras perspectivas e tomar outra decisão. Então, eu não posso confiar na mente, porque a mente vai sempre me justificar, ela vai sempre me dar razão. Então, o que eu posso encontrar que não depende da minha mente? Aí, eu comecei a ser consciente de que, quando eu pensava na paz, o meu corpo se sentia totalmente diferente a quando eu tomava decisões desde a minha mente. Então, o que eu comecei a fazer foi me render à paz, entendeu? Então, a mente foi cada vez mais entrando nesse ritmo de eu vou aceitar o que for que você decida, porque eu confio em que tem um fluxo natural nas coisas. Então, toda a natureza funciona assim. Por que o ser humano não? Porque o ser humano pensa, e ele tem tanto medo que ele pensa um monte de coisa para tentar fazer uma realidade o mais segura possível dentro da sua cabeça. Então, é aí que nós temos esses quadros tão complicados mentalmente, porque nós não aceitamos o fluxo do que é natural para nós. Então, acabamos tendo tanto conflito que não sabemos, chega um ponto que não sabemos lidar com ele.
Então, ao entregarmos, ao rendermos nossa mente à paz, nós percebemos que muda totalmente o jeito de nos relacionarmos. Eu, por exemplo, era uma pessoa assim, muito sociável, eu conhecia muita gente e falava com muita gente ao mesmo tempo. Uma pessoa com um WhatsApp cheio de contatos, cheio de conversas e que respondia muito rápido. E eu comecei a perceber que uma parte de mim se irritava quando eu falava com certas pessoas, quando eu tentava puxar papo com algumas pessoas. E, assim, eu não achava, assim, nunca achei as pessoas ruins ou alguma coisa, ou que fizeram alguma coisa que me desagradava, mas eu me irritava pelo jeito que eu estava agindo com a pessoa. Então eu percebi aquilo, percebi que quando eu começava a agir de uma maneira mais natural, eu sentia menos irritabilidade. Então, bem, eu não quero mandar mensagem. Não tinha aquele conflito de, mas por que? Você sempre responde, mas no final eu falava, não, vamos relaxar a mente. E se eu não quiser mandar mensagem, eu não mando. Se eu não quiser mais conectar, eu não conecto. Então, assim, começou a diminuir muito os contatos que eu tinha, porque realmente já não tinha papo. Eu era quem sempre estava aí para querer escutar, para querer conversar. E na medida em que eu não ressoava mais com isso, então também ninguém mais ressoava. Então, não foi tipo uma coisa crítica, simplesmente começou a ficar na minha realidade apenas o essencial. Então, é um pouco essa reflexão. Eu sinto que hoje eu me conecto de uma maneira muito mais natural e orgânica. Eu não me sinto obrigada nem por ser família, nem por ser amigo, nem por ser nada. Assim, na verdade, eu não sinto que seja necessário o título com as pessoas, catalogá-las de um jeito para ver como é que eu vou agir. Não, eu simplesmente digo, assim, eu me senti em paz, eu saio, eu vou, eu visito, eu converso e só. E aí as pessoas começam a sentir realmente essa conexão um pouco mais autêntica, sabe? Porque já não é uma coisa que eu estou procurando, eu tenho uma expectativa de alguma coisa, eu tô procurando alguma coisa das outras pessoas, não, eu tô me doando por inteiro. E assim, realmente acho que um pouco isso o que nós precisamos entender sobre o amor incondicional. Tipo, nós amamos a existência enquanto nós podemos fluir naturalmente com ela. Isso não quer dizer que nós devemos estar o tempo inteiro com todo mundo fazendo um monte de coisa que não nos corresponde. Não, amor incondicional é justamente isso. É sabermos o que nos corresponde no momento presente. Não tem mais do que isso. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar hoje, porque a paz é aquele sentir que nos permite fluir organicamente com as pessoas, com as situações, com tudo. Então, tudo muda quando nós decidimos focar apenas no presente e na nossa paz. Porque é aí que realmente sentimos nossa vida com naturalidade. Nossa vida não tem que ser de um jeito. Nossa mente apenas precisa relaxar para permitir que nossa vida flua como deveria fluir, de uma maneira orgânica e tranquila.